E a culpa de não ter conseguido ser forte, a culpa de não ter conseguido resistir, aí começa um turbilhão de pensamentos passando pela cabeça da pessoa. Porque ela estava feliz, ela gerou dopamina, serotonina, tudo de bom comendo aquele alimento, só que é tão rápido, como ele é absorvido, são carboidratos simples, eles são absorvidos muito rápido na corrente sanguínea, logo já tem aquela sensação de fome, e se você estiver querendo emagrecer, já vem aquele sentimento de culpa, né? Então a verdade, gente, é que toda a sensação de prazer que essa comida traz, ela dura muito pouco tempo. E em seguida vem aquela angústia por uma sensação de mal-estar, de derrota, de decepção, que vai trazer que você come o que mais. Então, não resolve. Você comer aquele alimento maravilhoso, muitas vezes pode ser pior, porque aí você vai querer cada vez mais e você vai, porque vem a culpa vai fazer você comer mais ainda e pode causar até uma compulsão alimentar aí, pelo sentimento de culpa que você teve, né? E o outro problema que a gente percebe aqui nesse contexto é que a comida não vai resolver seu problema, né? Isso aí já está muito evidente que ela não vai resolver, porque pessoas ansiosas têm muita dificuldade de gerenciar suas emoções. Então a gestão emocional na pessoa ansiosa já está deficiente. E aí a gente acaba associando a culpa de ter comido. E ainda a compulsão alimentar, porque aí ela tá ansiosa, ela come, aí depois ela sente culpa, e da culpa ela come mais e vem a compulsão alimentar. Aí você fica nesse ciclo vicioso, tá? Então, porque todas as vezes que ela sente culpa, ela come, ela fica acuada, aí fica nesse ciclo. Então, assim, aí o que pode acontecer quando a pessoa está nesse ciclo? Um outro fator que acontece muito nessas questões, depois que ela passa para aquele momento de comer, tipo, pacote de biscoito todo, pacote de bolacha, um bolo, vai comendo um bolo, o bolo tá tão gostoso e vai comendo tudo. A pessoa, às vezes, toma a decisão por ela mesma para resolver essa questão de restringir demais a alimentação. Falar, já que eu comi um bolo inteiro, então hoje eu não como mais nada. Aí começa a restringir, ela coloca na cabeça que ela está errada, que ela precisa mudar, e por conta disso ela precisa restringir. E geralmente vai restringindo alimentos que gosta, que são importantes para o conforto. Quantas vezes eu já fiz isso quando eu estava no meu processo de reeducação, assim, bem antes, né, de eu comer um monte de coisa e depois arrepender e querer ficar sem comer. E isso aí não é o caminho, né? Porque essa restrição na alimentação, ela gera mais compulsão ainda, né? Porque ela põe na cabeça que ela tá errada, que precisa mudar, mas aí não é o começo. Vamos supor, se ela gosta de doce, ela começa a restringir demais o doce, fala assim, eu nunca mais vou comer doce, porque o doce é meu problema. E aí o que vai acontecer? Essa restrição vai gerar mais ansiedade dela, aí ela não vai sair desse ciclo vicioso, eu nunca mais posso comer doce, é o doce que está me atrapalhando, aí restringe, isso aí não dá certo. Eu falo, gente, tudo que é radical demais não dá certo. A gente tem que ter o equilíbrio em tudo na vida, e principalmente nessa parte de mudança, de reeducação alimentar, tem que ser um processo, não pode ser uma coisa assim repentina, né? Porque a pessoa ansiosa, ela não quer, parece, esperar o processo acontecer, ela quer que aconteça tudo num dia só. Elas não entendem que tudo na vida tem um processo e a gente tem que aguardar, viver um dia de cada vez, né? Foi aprendendo isso que eu consegui driblar, assim, resolver vários problemas da minha vida, né? Então, gente, só que vai chegar uma hora que esse excesso de restrição, né, pela culpa que a pessoa sentiu, ela vai querer extravasar e vai gerar a compulsão que eu falei para vocês. Porque tudo que é proibido, a gente coloca mais foco, né? Então, toda vez que eu chegar para vocês, se eu falar assim, olha, você está proibido de comer pão. Se eu chegar para vocês e falar que você está proibido de comer pão, gente, às vezes você nem gostava tanto de pão, mas só porque eu falei que é proibido, aí pelo fato de dar, vocês vão querer, não vai? Já aconteceu isso com vocês? De a gente proibir alguma coisa e aí que dá vontade, você nem lembrava disso, aí só porque não pode. Então, assim, gente, a nossa mente nos sabota, tá? A nossa mente está diretamente associada a um gatilho. Então, se você tá com um problema e se você tá exagerando na comida e tá gerando tudo isso, é porque você tem algo
algo de errado acontecendo com você, que você tem que buscar a causa. Lógico que a alimentação, a sua refeição está sendo o seu refúgio. Então, assim, você tem que refletir se realmente o que é que está acontecendo, né? Por que eu estou indo para o alimento, né? E aí vocês viram que a restrição não é uma solução para resolver esse problema, tá? E aí outra coisa que eu quero perguntar para vocês já notaram que sempre quando a gente quer um refúgio, quer um conforto, a gente vai sempre nos mesmos alimentos, em doces, alimentos em carboidratos simples, vocês já perceberam? Vocês sabem por que a gente procura mais alimentos doces, palatáveis? Tem uma explicação para isso, sabia? Muita gente já perguntou isso. É porque são alimentos carboidratos simples, né, refinados. O que acontece? Quando a gente come carboidratos simples, tem a liberação, né, dos neurotransmissores, adrenalina, então não é uma coincidência, tá? Consumindo esses alimentos, a gente produz, aí acontece uma coisa negativa. A primeira que eu falei para vocês é que a gente come esses alimentos, a gente produz, falar aí que vicia, porque a gente tem a sensação de bem-estar, produz bem-estar, né? Igual eu falei, mas apesar de ser um bem-estar bem momentâneo, ele existe, tá? Mas existe um outro lado também dessa questão de açúcar, de carboidratos simples, alimentos com farinha de trigo. O que acontece? Quando a gente consome esses alimentos ricos em açúcar, há uma necessidade de maior liberação de insulina pelo pâncreas. E essa insulina é um hormônio responsável por pegar aquela glicose circulante que está na nossa corrente sanguínea e levar até as nossas células para a produção de energia. E esse é um processo normal e vital, essencial, que acontece todo o tempo quando a gente come, né? Então, através do alimento, a gente tem energia. Só que o que acontece? Toda vez que a gente come um alimento com um carboidrato simples, que seria o pão com a farinha de trigo, rosca, bolo, pão de queijo, todos esses alimentos de farináceos ou açúcar, a nossa insulina ela é demandada de forma muito rápida. Então, dá um pico de insulina. Então, toda vez que você come, dá um pico. Toda vez que você come, dá um pico. Aí, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ela vai criar uma resistência, que a gente chama de resistência à insulina. E é como se ela bugasse, falasse assim, olha, você está comendo tanto carboidrato que eu não aguento mais, eu cansei de trabalhar, você fica me demandando tanta insulina. E o que a resistência à insulina pode causar no seu corpo? Inúmeras doenças. E além de favorecer o quê? O depósito de gordura corporal, principalmente na região abdominal e, consequentemente, o aumento do peso. Então, assim, todo esse excesso de insulina que você está demandando através da alimentação vai surtir um outro efeito negativo além do acúmulo de gordura. Sabe o quê? Você vai sentir mais fome. Toda vez que você dá um pico de insulina, aumenta a produção da grelina, que é um neurotransmissor da fome. Então, quanto mais bolo, por exemplo, com açúcar você come, mais fome você vai ter, por causa do pico de insulina. Isso eu falo açúcar em vários alimentos, até inclusive no café. Pessoa que fica tomando café com açúcar o dia todo, está demandando muita insulina e dando pico. Então, aí o organismo começa a produzir essa grelina e você vai ter mais fome. Então, gente, a gente está falando de sensações, mas mais uma questão influencia o descontrole emocional. Eu falei para vocês que a ansiedade é uma sensação, né? Tem gente que pensa que a ansiedade é causada só porque a pessoa tem um problema e tudo, mas a questão hormonal também influencia demais. Então, se você está com a sua insulina desregulada, dando pico, se você está com... Agora eu vou falar do outro fator, que é o cortisol, é um outro hormônio, que é o hormônio do estresse. Que o hormônio do estresse também libera substâncias que deixam a gente apática, parada. Ele é um hormônio que, quando ele está no nível normal, ele te deixa ágil, ele te deixa ativo. Mas se ele passa do controle, as pessoas ansiosas, geralmente, ela tem uma liberação maior do cortisol. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, quando ele está numa quantidade maior na sua corrente sanguínea do que o ideal, ele favorece ao quê? Ao acúmulo de gordura.
Então, a ansiedade também tem esse outro lado ruim, você produz mais cortisol e com isso você está mais predisposto à gordura corporal. Então, o excesso de cortisol vai fazer que a pessoa reduza a vontade também de fazer exercício. Que eu falei, ela fica desanimada, apática, né? Então, a gente consegue associar, além do aumento do consumo calórico, também toda a questão regulação hormonal também pode ser alterada. Então, vocês viram, gente, que uma pessoa tem muito mais facilidade de propensão e quer comer cada vez mais quando ela tem essa sensação de ansiedade. Por isso que é muito importante a gente descobrir o que a gente pode fazer para neutralizar. Então, como que a gente pode evitar isso? Quem está com caneta aí, eu vou passar rapidinho aqui, ó, alguns passos que são importantes para a gente controlar. A primeira coisa, o autoconhecimento. É saber diferenciar quando é fome fisiológica e fome emocional. O primeiro sentimento, sentindo, eu tô com vontade de comer alguma coisa. Para, bebe uma água, pensa, vê se já tá na hora de eu comer mesmo, ou será que eu tô querendo beliscar? Será que é vontade? Vai lá, bebe uma água, faz um exercício. Os estudos falam que se der aquela fome de beliscar e você distrair a sua cabeça durante 15 minutos, é o suficiente para você distrair a mente com outra coisa e esquecer daquela primeira. Agora, se for fome de verdade, fome fisiológica, aí sim não vai passar, você vai e come. Mas se for vontade de comer, se você sair para tomar um banho, se você sair para olhar na internet, ler um livro, arrumar seu guarda-roupa, fazer qualquer coisa durante 15 minutos é o suficiente de você distrair sua cabeça. E dá-lhe água, quando é fome emocional. Então, a primeira coisa que eu aconselho vocês é não ceder no primeiro impulso para procurar o alimento, tá? Saber identificar, bebe água, faz uma outra atividade. A segunda coisa, gente, é buscar outras formas de prazer. Porque tem pessoas que pensa que a única fonte de prazer realmente é só o alimento e não vê em graça mais nada da vida, né? Então, ela vê que o alimento é uma fonte de bem-estar, que traz um sentimento bom. Mas é importante, gente, a gente buscar outros prazeres na vida. Mas só que são coisas simples, atividades simples do dia a dia, tipo ler um livro, escutar uma música, assistir uma série, conversar com um amigo, fazer uma atividade física, né? Isso tudo são atividades que também vai aumentar a sua serotonina e dopamina, que são atividades que te dão prazer. Então, o mesmo prazer que você ia ter comendo aquele alimento calórico, você pode ter aquele mesmo sentimento com produção de neurotransmissores em outras atividades. Então, a gente precisa desvincular isso da cabeça, a alimentação. E o terceiro passo, que vai ajudar muito a driblar isso, é modular a carência de vitaminas e minerais, que são fontes que se você tiver em deficiência, que eu falei, né? Então, você incluir alimentos vegetais de verde escuros, tipo rúcula, couve, né? Grãos integrais é muito importante na hora da ansiedade, a aveia que é rica em triptofano, ingestão de água que eu falei, modular o sono, nós nutricionistas a gente consegue modular o sono através de fitoterápicos e alimentação funcional. E tem algumas vitaminas muito importantes que eu gosto de ressaltar, que é o que? As vitaminas do complexo B. Quando a gente está em deficiência, realmente, até para depressão, a gente fica predisposto. Então, a vitamina B1, ela atua diretamente nas funções cognitivas e mentais. Então, você consegue encontrar ela nas carnes, nos vegetais, nos grãos, alimentos integrais, nozes. E a vitamina B6. A B6, então, gente, é ligada totalmente à ansiedade. Tá? Aonde você pode encontrar quais alimentos? Abacate, banana, aveia, germe de trigo. Quer um lanchinho melhor que você amassar uma banana ou amassar um abacate, misturar com a pasta de amendoim, colocar uma aveia? Ali o que você está produzindo de serotonina, porque são alimentos ricos em triptofano, que é precursor desse neurotransmissor do prazer. Então tem lanchinhos fáceis para a gente fazer, nada complicado, tá? A vitamina B12 também é muito importante para disfunções nervosas, atividade mental, né? Que a gente pode encontrar na carne vermelha, no frango, nos ovos e peixe, né? Até quem é vegetariano também tem que ficar com muito cuidado, né? Na B12. Outro alimento rico em triptofano que a gente tem que colocar no nosso dia é o cacau em pó. Cacau em pó também é um excelente alimento para diminuir as nossas crises de ansiedade, tá?
A colina também é muito importante. Aonde a gente encontra a colina? Na gema do ovo, né? E também o ácido fólico, presentes nos vegetais verdes escuros. A gente mantendo esse tipo de alimento, a gente está, pelo menos, cercando da nossa parte que a gente pode, né? Além disso, a gente pode utilizar probióticos, né? Que são benéficos, né, para a nossa saúde mental também, porque a nossa saúde, eu falo que no nosso intestino é que são produzidos 90% da nossa serotonina do nosso corpo. Então, se o nosso intestino está em desbiose, tem mais bactérias ruins do que boas, ele vai traduzir em quê? Em falta de energia, a nossa saúde mental não vai ficar tão boa. Então, a gente pode, para melhorar essa microbiota, consumir fibras, consumir kefir, kombucha. Isso é uma forma da gente melhorar e auxiliar no tratamento da ansiedade, né? E modular a função intestinal com isso. Ou a gente pode prescrever uns manipulados, né? E alimentos ricos em fibras, em geral, também são excelentes para o intestino. Então, eu vou falar aquele clichê que a gente sempre fala, mas ele é super verdadeiro. O que a gente mais tem que fazer no nosso dia a dia é desembalar menos e descascar mais. Eu falo para os meus pacientes, as nossas compras têm que ser no sacolão e no açougue. E a gente vai no supermercado para comprar produto de limpeza. A gente não deve ter dispensa, porque assim, a gente tem que buscar alimentos naturais, esses que assim, perde rapidinho, tá? Quanto mais aditivo químico, conservante, pior para a nossa ansiedade, tá? A gente piora a ansiedade, fica mais predisposto à depressão também. A última coisa que eu quero falar para vocês é o que a gente deve evitar. Gente, eu falando tanto de ansiedade, compulsão alimentar, falei de vários alimentos aí interessantes para a gente controlar a ansiedade. O que a gente pode, no dia a dia, evitar de fazer para não ficar pior, né? Excesso de cafeína. A cafeína, para quem tem muita ansiedade, eu não aconselho ficar tomando café o dia inteiro. Às vezes acordar de manhã, tomar uma xicrinha, tudo bem. Mas se a pessoa já é ansiosa, ela fica tomando café, vai ficando mais excitada e vai piorando essa ansiedade. Outra coisa, chás, tipo chá preto, chá mate também são prejudiciais. O álcool, o refrigerante, o chocolate, aquele que tem só gordura, também é ruim. Então, são tipos de alimentos que deixam a gente mais predisposto ainda para a ansiedade. E além de todos aqueles que eu falei, ricos em gorduras trans, em açúcar, biscoito recheado, quitandas em geral. Então, assim, a gente tem vários alimentos que a gente pode substituir. A gente não precisa ficar dependente disso. Eu como bolo todo dia, eu como de tudo, mas eu preparo, eu tenho as combinações certas, tá? Aí, o que eu quero falar para vocês, para finalizar, que agora, né, Márcia, já está quase no final, sei que vocês estão tudo cansados. A privação, vocês entenderam no que eu falei, que a privação gera compulsão. E esse não é o caminho que eu quero que vocês sigam, né? Então é muito difícil a gente começar um estilo de vida novo, e eu já passei por isso, eu sei que no início é difícil, né? Quem aí acha fácil? Eu falo para meus pacientes, nada é fácil. Não é fácil ficar insatisfeito do jeito que a gente está, e também não é fácil começar. Então você tem que procurar qual luta que você quer, né? Você quer continuar com a insatisfação com você mesmo, do seu corpo, ou com a insatisfação que é difícil começar? Então é preferível pegar essa insatisfação e transformar em mudança, né? Nada é fácil, igual elas falaram aí, eu também não acho. E quando eu fui num nutricionista pela primeira vez, eu recebi uma dieta muito sem opções, sem variedade, sabe aquela dieta monótona? Aquela dieta assim, que é só aquilo outro, que você começa, depois já não aguenta mais, você dá conta de fazer uns 10 dias, depois você não aguenta mais. Então eu sentia muito perdida e presa, assim, como que eu vou continuar meu estilo de vida se eu não tenho variedade, se eu não tenho combinações, né? Era impossível de cumprir. Aí eu descobri como fazer essas combinações de forma saudável e muito prazerosa. Eu só acredito na alimentação prazerosa. Se não fosse prazerosa, eu não vou continuar. Então é isso que eu prego. A nutrição plena, saúde física e mental, porque o corpo está ligado com a mente. Então, se a gente não tem prazer no que a gente faz, no que a gente come, a gente não é feliz. E aí a gente não consegue manter, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma forma de comer saudável.
porque eu acho que não precisa ser doloroso, não precisa ser exagerado, cheio de privações, porque a vida da gente já tem várias coisas ruins, né? Então não precisa ser sobre perder momentos com a sua família. A gente tem que aprender a comer bem, tendo vida social, reunindo com a família, porque a gente precisa disso. É lógico que agora a gente está num momento de pandemia, né? Mas quando a gente pode reunir, a gente não quer perder esse momento, né? Então a gente tem que aprender a fazer as combinações certas, na quantidade certa, aprendendo a conviver em qualquer lugar. Você pode ir num hotel all inclusive que você vai conseguir, né? É isso que eu ensino para os meus pacientes no meu programa que eu faço, eles aprenderem realmente a comer bem, tudo em equilíbrio, né? E você conquistar aquela sensação de olhar no espelho e se sentir feliz, se sentir confiante, feliz com o que você vê, e você não precisar passar por esse processo doloroso novamente. Então, afinal, gente, ter a saúde plena não deve se tratar de dor, e sim de realizações, como acordar mais disposta, fazer coisas que a gente nem imaginava em fazer um dia. A gente começa a ter disposição quando a gente realmente muda nosso estilo de vida, muda nossa alimentação para alimentos que realmente nos nutrem. Então, pensando nisso, tantas pessoas que eu já consegui ajudar, que viviam uma vida assim uma qualidade de vida tão ruim, e com pequenas mudanças, combinações, variações, elas despertaram para um mundo que elas não sabiam, e hoje vivem uma vida realmente plena, uma saúde. Tantas pessoas que tomavam tantos remédios para dormir, remédio para ansiedade, antidepressivo, um monte de remédio, abandonou tudo com a mudança da alimentação, com o estilo de vida. Então, pensando nisso, eu criei um guia que chama Guia Parceiro da Dieta, que ele vai o quê? Te ajudar realmente a adotar essa alimentação saudável, sem ser uma coisa dolorosa, nem extremista, né? Então você não vai precisar ficar comendo a mesma coisa, ou ficar em dúvida do que comer, ou em que momento comer. Nesse guia você vai encontrar, além do passo a passo de tudo que você precisa ter como hábito no seu dia a dia, né, que perpassa por tudo isso que as meninas falaram, saúde mental, de exercício, hidratação, tudo isso, tem um passo a passo. Também eu montei um cardápio para 15 dias, com as 4 refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Tá? E esse cardápio foi pensado para ser prático, rápido, para você não se complicar e conseguir seguir da forma mais fácil, porque eu sou uma pessoa assim muito corrida também, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo de ficar preparando coisa muito complexa. Então minhas receitinhas tem que ser assim, paf, puf, é tudo em 5 minutos, se não for, não dá para mim. Então, geralmente esse tipo de cardápio eu ofereço para os meus pacientes, cobrando aí um valor de uma consulta, né? Mas aqui, como o intuito para você é facilitar, uma forma de agradecimento para todos vocês que ficaram aqui até agora, né? Se vocês ficaram até aqui agora, eu já agradeço, gratidão por todas que persistiram até o final. Então, em agradecimento, hoje uma consulta minha, assim, avulsa, fica no valor de R$280, onde eu passo todo o meu método, passo o cardápio, tudo completo. Mas esse guia eu estou fazendo um valor simbólico de R$ 49,90. Quem quiser, para realmente começar, porque a pessoa às vezes fica muito perdida, como começar, o que eu como no café da manhã, no almoço, jantar. Então eu vou dar o pontapé inicial para a pessoa começar, e antes disso o passo a passo dos pilares da saúde plena, que é o que? A saúde física e mental. Então era isso que eu queria falar, Márcia. 18h40, consegui acabar no tempo certinho, né? Uhul! Graças a Deus, espero que vocês tenham gostado. Tenho muita gratidão de ter participado. Tive